Conversando sobre os seus direitos. Olá, minha gente. Começa mais um Conversando sobre os seus direitos. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber Dr. Carlos Eduardo Chaves Silva, o Cadu. Ele é representante da Contar na Conatrai. Cadu, que bom recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Luiz Henrique? É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, com os assalariados e assalariadas rurais e com os trabalhadores também de outra categoria. O tema é trabalho escravo, Cadu. Por que que nesta semana, até o dia 28 de janeiro, a gente lembra o combate ao trabalho escravo no Brasil? Bem, o dia 28 de janeiro é uma data triste porque ela, na verdade, ela foi oficializada como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo por conta do assassinato de 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista lá em Unai, durante uma ação de fiscalização. Então, essa data foi indicada como uma data referência para que as organizações, as entidades, para que a sociedade em geral fizesse uma reflexão sobre o porquê de nós estarmos em 2023 e falando de um tema que remonta às datas mais distantes da história. Então, essa semana é uma semana de referência por conta desse triste acontecimento. Mas o tema trabalho escravo, na verdade, para quem trabalha na agricultura, para quem é assalariado rural, para quem é empregado doméstico, para quem trabalha na construção civil, muitas vezes é um crime que é lembrado cotidianamente, né? E a Contar, por exemplo, ela dedica todos os dias do ano ao enfrentamento ao trabalho escravo. Por que que os assalariados e assalariadas rurais são tão vítimas quanto os outros também? Mas por que no mundo rural isso se torna tão frequente, Cadu? Luiz Henrique, primeiro porque a gente precisa lembrar que o Brasil tem uma atividade da agropecuária muito forte e tem um detalhe interessante. A agricultura brasileira ela reproduz as mesmas práticas de décadas atrás. Então, você tem um modelo de produção, na verdade, que agregou a ele ao longo dos anos problemas graves, como a informalidade, como o trabalho escravo, como os baixos salários. Então, você tem um conjunto de fatores que fez com que os assalariados e assalariadas rurais fossem os mais resgatados ao longo da história. Esse dado é sempre assustador. Nós atingimos em 2022 a marca aí de 60 mil trabalhadores resgatados e quase 50 mil são empregados rurais. E isso não acontece por acaso. É como eu disse, quando você observa o modelo de produção da agricultura brasileira, ela convive harmonicamente com problemas graves. E aí eu cito aqui de imediato a informalidade, que a gente já falou várias vezes em outros programas aqui. Então, a gente tem uma média nacional de informalidade de 60%. Entretanto, em alguns estados, inclusive estados que têm populações vulneráveis, estados que têm registrado recordes de resgate de trabalhadores, a gente tem aí uma média de informalidade de 90%. Então, quando você observa esse modelo produtivo, a gente consegue entender por que o trabalho escravo é tão encontrado nas relações de trabalho rural. Não é por acaso, isso tem que ficar claro. Alguns dizem, Luiz, que existem mais trabalhadores rurais resgatados porque durante parte considerável da história do enfrentamento ao trabalho escravo, as ações de fiscalização aconteciam somente no meio rural. Mas isso não pode ser considerado uma verdade absoluta. Basta olhar para o modelo de produção da agricultura brasileira que a gente vai entender por que isso acontece. Quais são os mecanismos hoje, Carlos Eduardo, Cadu, que os trabalhadores encontram para sair ou para nem entrar nessa situação? Vamos lá, os sindicatos é um caminho. Você participa de uma comissão nacional que ajuda no combate ao trabalho escravo e outras organizações. Mas qual é o caminho que você diria que o trabalhador pode trilhar para não entrar numa enrascada? Luiz, eu acho que quando a gente coloca essa responsabilidade, quando a gente transfere para o trabalhador, eu acho que aí a gente já comete um equívoco, comete um erro muito grande. Eu vou te explicar por quê. Nós recebemos denúncia, nós já recebemos aqui na sede trabalhadores que fugiram de propriedades
e que vieram pedir ajuda, trabalhadores que fazem contato pelo WhatsApp com sindicatos, com a própria Contar, esse é um dado relevante. Só que essa é a exceção. Na maior parte das vezes é feito um processo de investigação, de denúncia, e aí, por que eu falo que é um equívoco? Perguntar como o trabalhador precisa fazer para sair dessa situação. Não, isso é um dever do Estado, isso é um dever dos sindicatos. Por isso que o Brasil hoje é um modelo de enfrentamento ao trabalho escravo no mundo inteiro. Porque hoje você tem uma série de organizações do poder público, do terceiro setor, que atuam para tentar fechar todas as portas. Por exemplo, eu poderia dizer aqui que o ponto principal, e realmente hoje esse é um dos pontos que mais preocupa a Contar, é a contratação de auditores fiscais do trabalho, auditores públicos, porque há um déficit gigantesco. A Auditoria Pública do Trabalho hoje está operando com, salvo engano, aí, com quase 50% da sua capacidade. Isso porque alguns auditores não se aposentaram ainda, isso é importante ser dito, para não prejudicar o andamento do serviço. E essa inspeção pública do trabalho, a participação dos grupos móveis é fundamental, Luiz. Só que tem um outro problema que está associado ao perfil do trabalhador que é escravizado, que também precisa ser considerado, que é a superação das vulnerabilidades. Há uma contradição muito grande na agricultura que a gente também precisa chamar a atenção. Eu te pergunto, Luiz, você já viu o trabalho escravo em alguma atividade econômica pobre? Não tem. Então, quando a cana era o carro-chefe, se encontrou trabalho escravo. Nós tivemos qual cadeia que no ano passado bateu recorde de libertação de trabalhadores? O café. E, por outro lado, quem são os escravizados? Os escravizados são trabalhadores vulneráveis, são trabalhadores de estados de região pobre, que não têm a oportunidade de trabalho, de um trabalho decente, com carteira assinada, com as normas de saúde e segurança do trabalho respeitadas. São esses trabalhadores. Então, você tem, de um lado, um trabalhador pobre que vai trabalhar numa cadeia produtiva rica, o que demonstra a complexidade do problema. Então, por mais que a gente estabeleça um grupo para receber denúncia, o trabalhador precisa ir ao sindicato denunciar. A gente consegue ver, é importantíssima a denúncia, isso precisa ficar claro. Agora, a gente precisa pensar nesse conjunto de ações que são fundamentais para a gente superar esse problema. Inclusive, uma mudança de comportamento das grandes companhias. Quem é que vende o café, Luiz, sem precisar falar as marcas? Vamos pensar aqui que as grandes companhias, as principais empresas da alimentação no Brasil, elas comercializam o café que muitas vezes é colhido por um trabalhador escravo. Muitos desses produtos vão parar em outros países. E qual é o grau de responsabilidade dessas empresas? Por isso que a gente precisa compreender que o trabalho escravo, a porta para receber denúncia é o sindicato, sim. Agora, a gente precisa, e essa é uma preocupação que a Contar tem, de estender o raio de alcance das ações para cobrar a responsabilidade de quem tem capacidade de mudar essa realidade no campo. A gente sabe que a Contar tem capilaridade em todo o país, mas, Carlos Eduardo, o ano passado se detectou em todo o país trabalho escravo. É isso que você está dizendo. Onde foi mais grave o resgate? A gente teve um resgate em uma usina de cana-de-açúcar em Minas Gerais, que foi assustador pela quantidade de trabalhadores. A gente teve muitos casos de resgate no café, e aí naquele polo de produção de café que envolve Espírito Santo, Minas Gerais principalmente. Mas assim, um dado assustador do ano passado é que só não houve resgate Amazonas, Alagoas e Amapá. E digo a você que com certeza não foi encontrado porque a ação da fiscalização ela está muito restrita hoje. A fiscalização tem que fazer todo um trabalho de inteligência e não consegue atender a demanda. Então, a Contar tem capilaridade aí em 12 estados da federação, tem um diálogo forte com federações também da agricultura familiar de outros estados, tem sindicatos de assalariados espalhados por alguns estados. Agora, é um desafio muito grande mesmo de você conseguir receber a denúncia e assegurar a fiscalização. Não por falta de esforço dos auditores, isso precisa ficar claro,
mas porque não tem capacidade operacional de fazer inspeção do trabalho. E, sobretudo, porque nos últimos anos, com a tragédia que foi o governo Bolsonaro, o que a gente assistiu foi um processo de empobrecimento da população, de inserção de pessoas na linha da miséria, e essas pessoas precisam trabalhar e são obrigadas a se submeter a essas situações. Então é importante, sim, procurar o sindicato, tomar cuidado com o processo de aliciamento de trabalhadores para se deslocar para outros estados, porque eu vou só, Luiz, para não falar muito tempo, sem que a gente possa bater um papo. O ano passado eu vivi uma situação no estado aqui do Brasil, não falar o nome, já que houve o resgate no Espírito Santo, que no meio da operação de resgate o trabalhador me ligou porque o empregador havia pago as verbas rescisórias e se responsabilizado a transportar os trabalhadores para os municípios de origem. E o trabalhador recebeu informação no campo de que havia um assalto planejado no meio do caminho para tomar as verbas rescisórias. E aí eu tive que dizer, não, esse deslocamento seu é acompanhado, até para poder disseminar essa informação e caso ela fosse verdade, o trabalhador ficasse mais tranquilo. Então, os trabalhadores precisam ficar atentos a isso, assim, desconfiar sempre das oportunidades de trabalho que se apresentam muito fáceis, assim, e considerar a existência de uma rede. Há uma rede organizada, Luiz, que desloca esses trabalhadores de canto a canto para serem escravizados. Carlos Eduardo Chaves Silva, o Cadu, que é membro da Conatrai, representando a Contar. Eu sempre fico muito grato você vir aqui no nosso quadro conversando sobre os nossos direitos. Essa semana, até dia 28, vamos lutar, celebrar, mas também encontrar mecanismos para combater o trabalho escravo. Muito obrigado pela tua participação, Cadu. Eu que agradeço, Luiz, e reforço essa mensagem. O trabalho escravo é uma realidade para os assalariados e assalariadas rurais. E a gente precisa lembrar dessa data no dia 28, em função dos companheiros que foram mortos lá em Unaí, mas a gente precisa lembrar que essa é uma luta diária. É preciso cobrar de quem tem condição de interferir, de mudar essa realidade na cadeia, um compromisso mais claro para enfrentar o trabalho escravo na agricultura e na área urbana também, Luiz. A gente não falou aqui, mas por quem tiver curiosidade, observem os dados de empregadas domésticas que foram resgatadas também em 2022. Então, precisamos fortalecer essa luta. Muito obrigado e um abraço a todos e todas. Conversando sobre os seus direitos.